vocês ficarem pelo tempo, ouvir a mensagem, já vai tocar umas coisas do nosso coração em nome de Jesus. Deus meu Pai, no nome santo de Jesus, nós apresentamos diante do teu altar nossas ofertas, Pai Santo. O Senhor vai multiplicar na vida de cada um dos teus filhos, cada um dos teus filhos. Abençoe os serviços, o ofertante, o doador. Abre o porta, Senhor Pai, que não existe porta. Prepara um dia melhor para os teus filhos. Pai querido, nessa noite, meu Deus amado, dos céus, Pai Senhor Tabel. Eu combinado, meu Pai, ali, meu Deus querido, essa mensagem da noite. A palavra é tua, mensagem, ao dia tua, mas a voz é dele, que o Senhor nos vaza. A tua palavra, meu Deus, possa falar com ele, falar com essa igreja que aqui se reuniu, falar com aqueles que ouviram longe e aqueles que ouviram depois. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. As palavras vão Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A todos os presentes que estão aqui nessa noite, receba a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Não vou embora, Senhor. Jesus, eu vou embora. Às vezes não vem, estou bem carregado, tão baixo. Só aquele que quer, receba a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Sim, Glória a Deus. com alegria, com vontade. Eu quero dizer a você, hoje, eu e você, nós estamos com esse grande privilégio de estar aqui rituando. Eu creio em Deus que naquele dia, aquele grande dia do Senhor, nós não vamos estar aqui, mas quem estiver não vai poder estar nesse lugar. Vai ser muito escondido. E quer que eu diga mais para você? Eu não vou dar testemunho, já dei uma vez aqui. Hoje é um dia de celebração, mais uma vez, um ano a mais desse ministério, né? Essa igreja, como o pastor convidou. Mas eu costumo dizer, eu espero o grande dia do Senhor, porque eu sei que eu estou lutando para ir para o céu. Mas eu já tive muitas das vezes privado de estar no culto à noite e de poder estar. Não poder estar cultuando. Uma coisa que eu não fiz. Fiquei preso 5 anos sem TV. Mas Jesus é bom, irmão. Jesus é maravilhoso. Cada igreja que eu vou, que eu escuto o louvor, me dói o coração, começa a chorar, mas de alegria por Deus. Sabe por quê? Em tudo Deus me provou. Em tudo Deus me provou. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu me lembro que um dia lá na prisão, 2021, eu virei a madrugada orando a Deus. Senhor, deixei de ser cristão e virei um cretino. Porque igreja, irmão, tem crente, cretino e cristão. E é verdade o que eu estou dizendo. Tem pessoas que andam brincando com a palavra de Deus. E um cristão, ele se alegra com aquele que recebe a sua vitória. Isso o pastor tem uma coisa que me chamou a atenção. Ele chora para aquele que chora. Agora, aquele que não tem compromisso, ele não se alegra com a vitória do próximo. Ele acha ruim. E eu me lembro daquela madrugada, pastor, deixei de ser cristão, virei um cretino. Não pode ser, não. Eu não aceito a vitória desse homem. Ele cometeu o crime e está indo embora. E eu não cometi, eu estou aqui. Aí Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar. E veio daquilo que o pastor falou. Deixa eu te falar uma coisa para você que vive nessa noite. Ser cristão é ser soldado de Cristo. O soldado luta pelas almas. Ele fez uma coisa bonita, coisa que as igrejas não fazem. É a gente lembrar do próximo. O cristão não lembra dele. Para quem me conhece, que me conhece há bastante tempo, missionário Angeli, o vereador, o Diácono José, eu nunca orei por ele. Eu sempre orei pelas almas, porque isso é uma coisa dentro da Bíblia. Eu comecei a deixar de ser cristão. Mas mesmo assim, Deus tem que dizer de mim. Quando foi 7 horas da manhã, lá naquela cozinha com um monte de preso, Deus atendeu a minha oração. Mesmo você não fala, irmão. Sabe por quê? Porque Deus, Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Vamos abrir nossas Bíblias? O tema. Eu fui quinta-feira numa igreja, aqui, perto de Santana, e teve um lá também que me chamou muito a atenção. Hoje aqui de novo. As irmãs vão começar a cantar e o choro durou a noite, de alegria ali para amanhecer. É que a gente não gosta, mas meus olhos encheu de lágrimas.
eu comecei a lembrar do que Deus fez comigo lá na prisão. Sabe aquela passagem que Deus chega para Moisés? Todo mundo, perdão, Moisés não, para Josué, todo mundo já tinha partido e saiu do Egito. Aí Deus falou: Josué, lembra os filhos de Israel que eu fiz lá atrás. Deus quer que você lembre tudo que Ele fez na sua vida. Se você está aqui hoje, é porque Deus te guardou. Não precisa agora. O Senhor é bom, irmão. O diabo é ruim. Vamos ler o texto. Abacuque 3. Eu vou ligar no 18. Porque eu passei por isso. Mas o seu irmão, o Senhor diga: que bom que você veio. Diga, não é verdade? Olha para trás. Olha, eu me lembro quando eu falava isso na prisão do plástico que eu ia pregar, ela até estranha, né? Eu falava assim para os presos: olha para o seu irmão e fala: que bom que você veio, que você está aqui. É isso aí, né? Na prisão falar isso. Mas na hora que você está adorando a Deus, mas na hora que você se ajuda para falar com Deus, você esquece de tudo. Guarda o teu pé quando entrar na casa do teu Senhor. Aleluia. Deixa tudo de lado, deixa tudo para lá, que o Senhor, Ele toma conta. Ele diz: primeiro buscar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas nos acrescentarei. Esse é o Deus que nós servimos. É ter confiança. É ter confiança. Meu Deus, eu fiz toda a minha vida no Evangelho. Eu sigo a Deus há mais de 30 anos. Toda a minha vida, Deus me deu muitas experiências. Versículo 18 do livro de Abacuque: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Exultarei no Deus da minha salvação. Pode sentar. Amém. 17 traduções de Bíblia existem hoje aqui no Brasil, mas essa última palavra, a minha salvação, não muda. Tem tantas traduções mudando o texto, mas a maioria chega no mesmo sentido. E tem umas traduções que você tem que tomar cuidado, que o sentido é outro. O sentido não é aquele que Deus quer falar, você comigo. Tome muito cuidado. Permaneça na presença de Deus. Aqui é uma história muito bonita de um homem. Graças a Deus, o pastor acompanhou tudo isso aqui. Pediu para nós orar por aquele que estava na igreja e hoje não está mais. Aqui nós vemos um homem lá no primeiro capítulo desse livro, ele conversando com Deus, querendo uma resposta, falando com Deus, porque ele não aguentava mais. Vê aquele povo todo que adorava a Deus, está sendo perseguido, e a maioria estando em litígio, e a maioria se afastando. E aquele homem falava com Deus, Abacuque falava, perguntava para Deus, e Deus não respondia. Quantas vezes eu e você dobramos o joelho, falamos com o Senhor, não temos resposta, e não temos verdadeiramente aquilo que queremos na hora. Sabe por quê? O tempo não é meu, o tempo não é seu, mas o tempo é de Deus. Todo tempo ele é de Deus, não é nosso, não é nosso. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 15: os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos atentos à oração que você fizer neste lugar. Mesmo se Deus não te respondeu na hora que você quer, mas na hora certa Ele vai falar com você. Ele vai te dar a resposta. Ele vai te dar da forma que Ele quer, não é da forma que nós queremos. Eu não vou fugir do tema não, mas hoje uma vez eu orando a Deus, falando com Deus: Senhor, eu estava na prisão, Senhor, assim, esperando uma palavra de conforto, ou aquela palavra para Deus me consolar, né? Para Deus me ajudar. Aí lá vem Deus com um pote d'água, eu achei que era um balde d'água gelado, mas não era. Aí lá vem Deus falando: olha, Natanael, eu não preciso de você. Eu queria aquela palavra de ânimo, eu queria aquela palavra, sabe, que é aconchego do pai. O pai mandou um filho, que o filho está necessitado, chega chorando em casa, porque aconteceu alguma coisa, caiu, ou na escola aconteceu alguma coisa. Eu queria um abraço do pai, e o pai me fala: Natanael, eu não preciso de você. É verdade, porque ele fala: sem mim nada podeis fazer. Não é o pai que precisa de mim, mas é você que precisa do pai. É você que precisa de Deus. Aí na mesma hora Deus me falava: mas eu conto com você. Olha para o seu irmão e diga: Deus conta com você. Deus conta com você. E é verdade. A Bíblia diz que quando Jesus tinha 30
Ele se encontrou no deserto, não com João Batista, João o Batista, porque ele batizava. E diz a Bíblia que ali ele foi batizado aos 30 anos. E diz a Bíblia que desceu uma pomba em forma corpórea sobre a cabeça de Jesus, mostrando que verdadeiramente se cumpria a palavra. Aí diz a Bíblia que depois daqueles 30 anos Jesus levou 3 anos pregando, durante 30 anos no anonimato, se preparando, aleluia, durante 30 anos ele se reservando para Deus. É isso que Deus quer de mim e você. Se eu e você ainda não tem uma atividade, mas comece a cobrar, comece a buscar, se encha da graça, se encha das misericórdias de Deus. E diz a Bíblia que Jesus começou a trabalhar, começou a pregar, começou a fazer os seus prodígios. Primeiro prodígio, transformou água em vinho. E diz a Bíblia que era o melhor vinho. Deus tem o melhor para você. Aleluia. Deus tem o melhor para você. Deus tem coisa boa para você. Quando João ele vê aquela pomba sobre a cabeça de Jesus Cristo, ele entendeu que ali era a hora de Jesus estar cheio e depender tão somente de Deus, ou seja, estar a favor de Deus. Quando eu e você recebemos esse poder, essa graça do céu, é para entender que é para trabalhar para Deus. E quem trabalha para Deus faz igual o apóstolo Paulo. Paulo disse: portanto, ele vive, portanto não viveu, mas ele vive. Jesus. E Jesus vivia pelo próximo. Jesus vivia para buscar pelo próximo. Abacuque não estava diferente, queria a resposta de Deus, queria que Deus falasse com ele. Ele diz ali lá no capítulo 3 que Deus começou a falar com Abacuque. Deus começou a falar, Deus começou a mostrar. O povo estava sendo oprimido, o povo estava sendo massacrado. Mas no versículo 18 ele disse: todavia eu me alegrarei. Para de chorar no ouvido do teu próximo, do teu vizinho, da tua família. Comece a levar os teus pensamentos ao céu. Salmo 121: eleve meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Aleluia. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Livro de João, capítulo 14, versículo 16. Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador. A palavra outro, dentro do grego, ela traduz como aros. A Bíblia, o primeiro evangelho mais próximo do texto original, foi escrito no grego. E a palavra aros significa o mesmo. Está dizendo igual. Igual a quem? Igual a Jesus. Ele rogou ao Pai, estava rogando para o Senhor enviar outro igual a Ele, para fazer tudo aquilo que Ele fazia. Qual era a tarefa de Jesus? Proteger, consolar e ajudar. Nessa noite Ele quer te ajudar, Ele quer segurar na tua mão, dar força para você prosseguir. Quando Ele disse lá no livro de Lucas 24:49: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ele estava dizendo esse outro novamente, esse Espírito Santo é necessário buscar essa essência, porque é Ele que vai dar força para mim e para você continuar. Ele que vai dar força para você caminhar, cavalgar dentro de tanta luta, de tanta prova. Foi igual o pastor falou: quando Deus abriu o mar vermelho, não tinha tapete, era um buraco, era pedregulho, mas o povo passava dando glória a Deus, sabendo que ali tinha um livramento. É isso que Deus quer de mim e de você, entender o poder dele na tua vida, os livramentos que Ele está te dando, mesmo com tropeço, mas continuar caminhando. Glória a Deus. Caminhando. Quando Jesus disse enviar um outro, que é o mesmo significado da palavra, é o mesmo que Ele estava pensando em mim e você.
Jesus sempre pensou em mim e você. Jesus não era uma igreja egoísta, que só lembrava dele, não. A Bíblia não mostra que lugar nem lembrou dele. Não, ele lembrava do próximo. Ele juntou os discípulos e falou: Pai, eu tão somente não oro por esses que estão aqui, mas oro por aqueles que ainda hão de vir. O Senhor sabia que hoje você estaria aqui. O Senhor, Ele sabia que você ia adorar Ele. Então eu te digo com toda a certeza, nessa luta, nessa prova, você vai sair mais do que vencedor, mais do que vencedora. Mas se alegre, se alegre na presença de Deus, se alegre, não desanime. Pegue essa porção de fé que Deus te dá. Se você não tem, peça a Deus que Ele vai mandar para você fé. Ele vai mandar fé para você. Peça a Deus. A fé, ela diz que não agrada, a falta de fé não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não está dizendo que o milagre não vai acontecer. Talita Cumi estava morta, lá em cima da cama, aquela menina, ela não sabia mais de nada, não tinha mais pensamento. Jesus chegou ali e levantou aquela menina, o milagre aconteceu. Não está dizendo que sem a fé o milagre vai acontecer, mas sem a fé vai desagradar a Deus. Então comece a agradar a Deus, comece a mexer com o coração de Deus, comece a movimentar a alma de Deus em teu favor. Aleluia. Comece a fazer assim. Eu costumo dizer que para mim, o milagre para mim não é muito, não é muito para mim. Eu quero é fé. Eu quero que Deus me dê fé, que a fé vai fazer eu caminhar, a fé vai fazer eu cavalgar. Diz a Bíblia que 3 moços, Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, diz a Bíblia que foi dado um edito ali, um edito de destruição. A vida deles ia ser ceifada, mas eles não ligaram. Eles entenderam que a fé era muito mais do que aquela luta. A tua fé no dia de hoje tem que ser maior do que a tua prova. Aleluia. Tem que ser. E a prova não é para matar ninguém, não. Não é para matar ninguém. Não é. A Bíblia diz em Salmo 118, versículo 18: o Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Aí você fala: castigou? Jesus ama, castiga, corrige todo aquele que Ele ama. Jesus te ama. Olha para o seu irmão e diga: Jesus te ama. Jesus te ama. E eu alcancei isso de Deus. Fui castigado, irmão. Fui castigado 5 anos. 5 anos ali preso sem dever. Castigado, mas dando glória a Deus. Dando aleluia, não desanimei. Deus, como eu disse a vocês, em 2020 eu conto com você. E aconteceu no outro dia de manhã. Você errado. Outro dia entrou um homem na cela, na cozinha, e perguntou para o Paulo, que era encarregado da cozinha dos presos: quem que é o pastor Natanael? Ele falou: aquele ali. Eu estava cortando carne. Aí ele falou: aquele ali. Pede para ele se ele pode orar por mim. Aí ele veio, ficou perto de mim, estava eu, o Abel estava do meu lado. Aí falou: o senhor pode orar por mim? Porque a gente fala muito do senhor aqui no presídio. 1.900 presos no presídio. Uma cadeia para 900, não cabia para 800 presos, tinha 1.900 e alguma coisa. Aí eu falei: posso. Eu estava, se eu não me lembro direito, era 4 ou era 5 dias sem comer e sem beber. Magra. Sabe, a hora que a gente está na luta, a gente quer falar com Deus, né? A gente fala com Deus, a gente chora. Irmãos, eu passava a noite, as madrugadas, orando a Deus. Natal, os presos fazem aquela ceia dentro da cela com um bolo puma, faz aquele bolo bem grandão, e eu fico ali, eu ficava consagrando com Deus, lá na minha cama. Eu dormia na terceira, eu ficava falando com Deus a noite inteira. E naquela manhã que a pessoa que nem precisa daquela madrugada, a pessoa não sai de mim, quando foi de manhã, Deus mostrou que verdadeiramente Ele contava comigo e Ele não esqueceu de mim. Fala para o seu irmão: Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Glória. Cheguei lá de manhã, estou trabalhando, pastor. Oh, maravilha de Deus. Eu estava 5 dias, 4 dias, 5 dias sem comer. O Abel estava 3. Nós saímos em campanha. E eu comecei a orar.
O nome dele é Ronaldo, preso no crime de tráfico internacional, não o mesmo crime de tráfico nacional, bem mais horrendo, um agravante bem maior. Eu comecei a orar e Deus falando. E ele falou: pastor, ora por mim, que eu quero que Deus confie o que ele colocou no meu coração. Aí na hora veio: não, pera, mas o coração também é enganoso. Eu falei: moço, é o que Deus colocou na sua alma, alma e desejo. Aí eu comecei a orar. Não conhecia ele. Ele estava no raio 2, eu estava no raio da cozinha. Ele estava na cozinha dos guardas, eu estava na cozinha dos presos. E ele veio, todo orando. Aí Deus falou: olha, o que eu coloquei na alma dele foi aquele que tu pediste de madrugada. Tu não precisa me levantar alguém para ajudar a pagar o teu advogado, para pagar o semiaberto. E Deus falando comigo, eu falando com Deus. Deus falando comigo na minha mente, eu falando com Deus e orando por Ele. Essa graça Deus tem que dar. Consigo ouvir a voz de Deus e falar com Deus ao mesmo tempo. E Deus falando comigo, falei: Senhor, mas se eu falar para Ele que o Senhor confirmou que vai pagar, ele vai ter que pagar, ele vai achar que eu sou aproveitador. E a minha Bíblia diz que o cristão, eu obedeço a Bíblia, Senhor. Paulo disse que é melhor dar do que? Receber. Melhor dar do que? Receber. Todo mundo fala: melhor dar do que? Receber. Então começa a ajudar quem precisa. Quer movimentar a mão de Deus, o coração de Deus? Comece a abrir a mão. Comece a ajudar quem necessita. Comece a ajudar quem precisa. Você vai ver o poder de Deus. Você vai ver Deus te retribuir. A Bíblia diz que todo aquele que ajuda o necessitado, o próprio livro de Provérbio, o pobre, o necessitado, empresta a Deus. E Deus ele devolve. Lá no culto esse dia aconteceu algo tremendo. Eu estava indo embora com o meu carro e na igreja. Mas se der tempo eu falo. Aí, orando por ele, eu falei: moço, Deus confirmou o que pôs no seu coração é Deus, na sua alma é Deus. Ele foi embora da cozinha dos presos, dos funcionários. Aí ele voltou e falou: pastor, sabe o que Deus colocou no meu coração? Eu já brinquei no meu coração, não na mente. Na mente. Ele tem que ser alegre. Jesus não sai de festa, né? E está em festa, está com o cara embora no Maracajá de Gabriel. Ele está em festa, está alegre. E olha que Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ele não fechava a cara para ninguém, não. Para de fechar a cara para os outros. Ninguém vai te ajudar no seu problema. Só quem vai te ajudar está lá em cima. São os que admitem. É o Senhor. Para de fechar a cara, mostra a alegria. Mostra a confiança em Deus. Mostra que você tem fé em Deus. Faça como o Abacuque: todavia eu me alegrarei. Mas quando vem a luta e a prova, você fica igual o maracujá de gaveta, parando as pessoas do lado, cara fechada, cara emburreta. Não traz alegria para ninguém. Para com isso. Isso aí não é coisa de cristão, não. A partir de hoje, comece a ter uma posição de homem, de mulher, de Deus. Mas na igreja está assado, não me dá uma oportunidade, quer puxar o meu tapete. Tapete que está em cima é crente. Cristão está firmado que é na rocha, que é Jesus. Glória a Deus. Verdade. Está firmado na rocha. Aí falei para ele: olha, não precisa você falar. Não precisa você falar por quê? Porque Deus aí revelou. Escute o meu trabalho de Deus. Aí ele falou: o que Deus pôs no meu coração? Novamente, eu brinquei com ele, eu retruquei com ele. Aí ele falou: sabe o que Deus colocou na sua alma? Para você pagar o meu advogado. Aquele moço começou a chorar, dobrou o joelho, aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Está firme até hoje. É isso que Deus ele quer. Seja uma ferramenta de Deus. Todavia eu me alegrarei. A minha família está com problema, meu vizinho me persegue, no meu emprego não está legal, mas todavia me alegrarei. Estive com a raça. Se alegre na presença de Deus. Você não está só. Quando jogaram Ananias ali em Israel, Sadraque e Mesaque lá da fornalha, tinha muita gente que estava querendo aplaudir, derrotando Sadraque, Mesaque, Abednego e o Deus dele, mas se enganou. Da mesma forma nessa noite, quem queria ver a tua derrota vai se enganar também, porque o maior está no teu meio, não está no teu meio. Mas não desanima não, continua buscando. Abacuque orou, primeiro e segundo capítulo, Deus não falou nada. Mas eu estou falando, Deus não está falando comigo. Às vezes
Só que o que eu estou pedindo, eu não estou dando lição, eu não estou dando entendimento ao que Deus está falando. E quando você pede algo, Deus está te dando muito mais, e você não está vendo. É onde Paulo diz, é onde Paulo ele fala, em tudo, a graça. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Maravilha, Pai. Servir a Deus é uma coisa muito maravilhosa. 99% não me conhece, 1% aqui me conhece, mas sabe que eu amo servir esse Deus. A minha vida foi feita de testemunho. Quando eu saí da prisão, só que eu falei com Deus: Senhor, obrigado. O Senhor me provou, o Senhor me provou, eu fui aprovado. O Senhor me provou, eu fui aprovado. Porque o negócio não é fácil. Eu vi muitos entrar lá dentro com a Bíblia. O próprio diretor falou: olha, saiu daqui, jogou a Bíblia de lá no lixo. Irmão, seja fiel. Tu, porém, vai até o fim. Aleluia. A coroa da vida eterna. Vai até o fim. Vai até o fim, que o fim é mais gostoso. Vai até o fim, que o fim é bem melhor. Deus pegou Josué, anda entrar na cidade, e Deus falou assim: ó Josué, santifica o povo amanhã, porque farei maravilhas no meio de vós. Trazendo a tradição de hoje, Josué, fala para o povo se afastar de tudo que é errado, até das suas esposas, não ter contato nenhum, porque amanhã farei um grande milagre. Tem milagre acontecendo, aleluia, tem milagre acontecendo, mas tem que ter a santificação, a separação das coisas erradas, a separação das imundícias. Sai de perto, tem que fazer igual Abacuque, não tem desejo de ficar no meio das coisas erradas. Sai de perto, fugir da aparência do mal. Aleluia. Fuja da aparência do mal. Eu vou encerrar. Foi quinta agora. Estava pregando na igreja. Só Deus sabe. E meu filho tinha falado assim para mim, né? Pai, olha, você é gentil, a gente serve a Deus. A coisa é tão linda, tudo é multiplicado. As bênçãos multiplicadas. Até os filhos, né? Quem sabe, Deus dá multiplicado para gente. Me deu 2 filhos. Depois da idade avançada. Até os filhos é multiplicado. Deus me deu 2, eu não conto. O filho falou assim: pai, eu tenho que cortar o cabelo. Eu falei: tá bom, sem dinheiro no bolso, só o combustível do carro, tá bom. Fui para a igreja, chegou no culto, aquele culto abençoado. Acabou o culto, passou aquela humildade, bem perto do meu carro, estava indo embora já, tinha 10 e pouco. Tive orando para os membros dele, aí me deu um valor na mão. Eu coloquei no só do carro. Aí eu falei: Senhor, deixei no carro. Falei: Senhor, muito obrigado. Quando eu li o carro, Deus falou: vai lá e devolve. Eu falei: meu Deus, e eu precisando devolver. Pensar que a gente faz tudo de mãe, para fazer de alegria, sem cobrar nada. Aí eu fui no carro dele: pastor, o senhor abençoe, mas Deus mandou eu devolver. Fui embora. Cheguei em casa, quando olha embaixo do carro, o reservatório começou a ferver e soltando água. Meu Deus, que bênção de Deus. E agora, Senhor? Aí lembrei do dinheiro, também dinheiro do cabelo para cortar, e agora o reservatório, o carro esquentou. De manhã levantando a minha esposa, que ela teve uma cirurgia, ela não pôde vir por isso, fez a cirurgia bucal, não pôde vir. Olha, de manhã o carro está sem querer, o carro nada, não tem problema nenhum. Quando foi 3h30 da tarde, 3h30, eu consegui R$470. Oh, irmão, por que a gente tem que adorar esse Deus? Por que não tem que obedecer a esse Deus? Todavia eu me alegrarei. Sabe, com Deus, meu carro está aí, não deu mais problema, não. Mas é isso. Deus problema, ele é diabo, não. A Bíblia diz que o diabo, ele só prova nós para a gente pecar. As provas, ela vem de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele tem os dias bons e os dias maus. A Bíblia diz que Deus, ele abre e ele sara a ferida. Sabe por quê? Ele quer ver o nome dele ser glorificado, ser exaltado. Jesus, quando
Santo, ele não falou quase o nome dele não. Ele chegou no sepulcro de Lázaro e chamou as 3 e Lázaro sai para fora. Aí lá vem aqueles homens perguntando, a glória de Deus foi manifesta, o milagre aconteceu, Lázaro ficou de pé. Nessa noite não é diferente. Deus quer que você também fique de pé. A Bíblia diz que Deus curou na cidade. Chegou o discípulo e perguntou: Senhor Jesus, mestre, quem pecou? Foi ele, o pai dele, a mãe dele? Jesus olhou e falou: não, nem deles, mas foi para o nome do Senhor ser glorificado. Essa prova, essa luta é para que Deus te dê a vitória. Mas você caminhando, você insistindo, porque o nome desse Deus vai ser glorificado. Vai ser glorificado. Jesus maravilhoso. Quando Sadraque e Mesaque estavam lá dentro, queriam aplaudir, achando que ele tinha sido derrotado. Aí lá vai o rei e faz uma pergunta: não foram 3? Foi jogado lá dentro, mas eu estou vendo um quarto com a semelhança do Deus. Mas só era o rei, aquele rei que estava vendo. É necessário nessa noite você ver e ter a certeza que Jesus está com você, chamando na maceta. É notável a presença de Deus na vida da tua vida. Sabe por quê? Se não fosse, você não estaria aqui. Aleluia. Porque a Bíblia, ela diz que o guardião de Israel não bosqueja, não pisca, porque o inimigo está 24 horas ao nosso derredor, querendo tragar todos aqueles que achem a ocasião. Mas o cristão, ele tem uma fórmula poderosa. O cristão, a mulher, o homem de Deus que insiste na posição. A Bíblia diz que o diabo, os demônios estão ao seu derredor, mas os anjos estão ao seu redor. Você, a igreja de Jesus, está rodeada de anjos, protegendo, guardando. Sabe para quê? Para que você seja um instrumento de Deus. Para que você seja uma mulher, um homem de Deus. Para que você busque a essência de Deus. Diz a Bíblia que tinha 2 mulheres. A Bíblia diz de Ruth e a Bíblia diz de Noemi. Veio a fome, veio a seca, não tinha mais para onde ir. E tinha uma terceira pessoa, que era a nora de Noemi. E diz a Bíblia que ele a fome naquele povoado veio. A devastação veio, não tinha para onde correr. A Bíblia diz que Noemi, sogra de Ruth, propôs algo para ela. Primeiro para a outra nora, explicou tudo, a outra nora foi embora. A outra nora foi embora. Chegou para Ruth, começou a mostrar para Ruth tudo o que estava acontecendo, todas as dificuldades daquele vilarejo. Mas diz a Bíblia que Ruth falou que não ia, aleluia. Ruth ia ficar ali na posição, ajudando Noemi. Sabe o que aconteceu? Noemi falou para Ruth: olha, o teu Deus será o meu Deus também, aleluia. Ruth é um instrumento, bendito seja o nome do Senhor, usada por Deus. Você também não é diferente, tem que ser um instrumento usado por Deus. Porque se você não for, se nós hoje não for instrumento usado por Deus, tem que tomar cuidado. O diabo começa a usar. Tem uma passagem, me ajuda muito bonita. Vou sentar um pouco falando dessa passagem. Eu muito mais ouvir essa passagem. Que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu vejo muito pregando isso. Verdade. Até sentar um pouco para descansar já tem dentro dessa pregação. Mas entendi também que a Bíblia diz que todo aquele que não se firma, o seu estado será pior do que o primeiro. Será pior do que o primeiro. É mais parado. A Bíblia diz que um certo rei chamado Beltesazar, perdão,
Nabucodonosor entrou lá no templo onde estavam os vasos de Deus, o tecido ali guardado, parado. Vaso parado é um perigo. Vaso que quando vem a luta, a prova se esconde e não luta, é um perigo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia para Nabucodonosor, pegou aqueles vasos todos e levou lá para a casa dele, para o templo dele, para os deuses dele. Aí diz a Bíblia que o seu filho, Beltesazar, começou a usar aqueles vasos. É um perigo se você não se colocar de pé, se você não ficar firme, o inimigo vai te usar, o inimigo ele vai manipular a tua vida, mas todavia, nessa noite, Deus está restaurando a tua força, Deus está te dando graça, porque você é vaso de Deus. Glória a Deus. Sabendo que Nabucodonosor foi embora, desceu a sepultura, o filho dele foi lá e pegou os vasos e começou a usar os vasos. Cuidado, vaso parado, vaso estacionado, vaso que por causa de uma lutinha parou, por causa de uma palma parou, é um perigo. E o estado do último será maior do que o primeiro. Eu vejo muito disso, muito. Faço culto em casa de recuperação, eu vejo pessoas que se afastou, bebia, recebeu graça, não se firmou, foi embora, se afastou. Hoje não bebe, só não bebe, mas se fuma, engana os outros, rouba. Estado do último é o primeiro, mas eu creio em Deus que vai se cumprir essa passagem de Ageu, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Em Deus, que o Senhor vai renovar tuas forças. Busque esse poder que é o Espírito Santo para te dar graça. Quando Jesus, ele falou lá no livro de Mateus 24:49, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O que ele quis dizer isso? Para você ficar na posição, não desanimar, buscar o poder de Deus, para ele te dar força, para ele te ajudar. É o Espírito Santo que, em primeiro lugar, corrige o homem e a mulher de todo pecado. É o Espírito Santo, e dá força para você sobreviver. Quando ele disse isso, lá em Atos 2, versículo 2, aconteceu, diz ali que veio o batismo do Espírito Santo. Um ano depois, começou a perseguição das igrejas, começou a perseguição do povo de Deus. Não podia mais se reunir, não podia mais se ajudar para dar glória a Deus. E hoje, você não tem esse privilégio. Então se junte, dê glória a Deus, dê aleluia, se alegre na presença de Deus, se alegre diante do teu Deus, se alegre. Quando Jesus mandou ficar na posição de ficar em Jerusalém, porque ele sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que ia vir outro igual a ele. Outro, como eu disse, no grego erros, significa igual. É igual a Jesus, Pai, Filho e Espírito. O Pai, Filho e Espírito. E ele que tem que dar força para você. Foi ele que me deu força lá dentro daquele presídio. Foi ele que me ajudou. Foi ele que me acolheu. E esse mesmo Espírito Santo, ele está aqui em volta, querendo também ficar sobre a tua vida, entrar na tua vida, mover a tua vida, ser ele o principal da tua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você vê que dentro dessa passagem de Abacuque, ele se entristeceu. Ele não bateu palma não, porque a pessoa estava fazendo coisa que nem muitos aí fazem, né? Porque não gosta. Estou dizendo muitas pessoas da igreja, porque não gosta do vizinho da vizinha, bate palma quando vem a derrota. Para mim isso não é um cristão, é um cretino afetivo. Um cristão que chora com aquele que se torna. Não importa se amaldiçoa, Deus ele disse, portanto, abençoai todos aqueles que te amaldiçoam. Abençoai
amaldiçoa. O intuito da igreja aqui na terra é mostrar que Jesus salva, liberta, cura, que Ele leva para o céu. Esse é o significado da igreja aqui. Esse é o meu significado. É buscar almas para o reino de Deus. Portanto, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E por que você fecha a cara no tanta luta, tanta prova? Diz a Bíblia que tinha 2 moços rodeados. 2 moços na cadeia. 2 moços estavam presos. Paulo e Silas. Eu não vi ninguém dizer que Paulo estava se lamentando e Silas chegando. Ao contrário. Eu sempre li que um louvava e o outro orava. Um louvava e o outro. Um louvava e o outro orava. E o que aconteceu? As cadeias se abriram, o milagre aconteceu na tua oração, no teu louvor. Vai quebrar as cadeias da tua vida, aleluia. Deus vai mostrar que Ele existe porque Ele é Deus. Estela, aleluia, sério. Vai te mostrar que Ele é Deus, mas é cantando, é adorando. Um dia eu me lembro que eu fui lá para Assis fazer um criminológico. Quando eu voltei, eu fui para o RO, regime de observação. Não pude passar na comum, tinha que esperar 7 dias por causa da Covid. E tinha 38 presos ali comigo. Irmãos, eu abri a minha Bíblia. A minha Bíblia tinha um inário lá atrás. Eu louvei 185 mil naquele dia. Só que aconteceu 3 horas da tarde. 5 almas se rendeu para Jesus Cristo. O louvor, a oração move a mão de Deus. Aleluia. Fui fazer o que não hoje. Eu não tinha que fazer aqui naquela célula, estava em 4, que era a célula do regime de observação. 38 células naquele regime, chamado de RO. E eu estou ali louvando, e eu estou ali buscando, às vezes o diabo, irmãos, a gente, o cristão, o cretino engana o irmão na igreja. O cretino engana o seu patrão, irmão. O cretino engana, pega dinheiro emprestado e não paga. Se não deu para pagar, Deus sabe, mas se deu, paga. Mas o cristão não. O cristão é diferente. O cristão, ele é muito, muito diferente. O cristão tem que levar tudo a sério na risca. Ele tem que levar tudo a sério, porque o Evangelho de Jesus é coisa séria. A Bíblia diz que nós estamos rodeados da tão grande nuvem de testemunho. Muita gente olhando para a gente, não é isso? Tem muita gente. Eu quero seguir a vontade do Espírito Santo de Deus. Não fala da mesma forma que falam nos cultos, mas seguir a vontade de Deus. Nós vemos que muitos do século XXI são testemunhos para apontar o meu e teu erro, não é isso? É o meu e teu erro, mostrar que o senhor errou, que o senhor está dando glória, mas está errando, né? Mas hoje é diferente. Eu quero te falar de algo que Deus manda me dizer, manda te falar. Essa testemunha que está te olhando, você vai à igreja quase todo dia, ou 3 vezes na semana. Se não pode, uma vez na semana. Se não pode ir a semana toda, mas você tem pelo menos glorificado a Deus. Essa nuvem de testemunha, sabe o que ela quer ver agora? O poder de Deus acontecer na sua vida, o milagre acontecer. Peraí, aquele pastor está assim, está passando prova, mas não deixa de glorificar a Deus e o negócio aconteceu. Aquela irmã vai para a igreja, mas o filho está assim, o esposo está assim, mas ela não cessa de dar glória a Deus e o negócio aconteceu. A nuvem de testemunha quer ver o milagre acontecer na tua vida. Aleluia. Jesus juntou aquele povoado e disse: olha, Pai, não por um, mas que o teu nome seja glorificado. E aquele povo viu Lázaro sai da sepultura. Essa noite testemunha quer ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Essa noite quer ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Na minha teve muitos que achou que eu ia sair afastado. Graças a Deus, sai se afastado cada vez mais do diabo. Sai afastado cada vez mais do lado do diabo. O diabo para mim não tem força nenhuma, porque o maior está comigo. Sabe por quê? Nem a luta, nem a prova eu passeio o diabo. Eu falo que foi o diabo, não, é o meu Deus. É o meu Deus. Aleluia. Prova e luta é o meu Deus. Salmo 119, versículo de número 71.
chamado para que eu aprendesse os seus preceitos. Aleluia. O bom filho, o filho que entende o pai. Sabe quando o pai puxa a orelha, quando o pai lhe belisca, é pro bem-estar dele. Então, se Deus, ele puxa a sua orelha todo o culto, mandando você se levantar, como disse o pastor, que põe de pé em Josué 1, é para você se colocar de pé e ver a providência de Deus. Aleluia. Não desanime. Não desanima não. Tem gente olhando seu testemunho e querendo aceitar Jesus por causa de você. Seja uma mulher, um homem de Deus escolhido. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que escolheu. Eu acho que aparece aqui uma vez de falar agora. Lá em Jerusalém, quando nasce uma menina, é separada. Aquela menina, aos 12 anos, ela é dada para alguém, para casamento. Ela é dada para casamento. Uma menina. Aí coloca-se uma diadema na cintura dela. Coloca-se 11 moedas naquela diadema, naquela tiara. E coloca uma na testa. E aonde aquela menina passa, faz barulho. Então todo mundo olha para ela e sabe que ela tem um dono. Aleluia. Todo mundo olha para aquela menina e sabe não, que ela já tem um dono. A igreja é diferente. Você tem um dono. Aleluia. Você foi separada. Aleluia. Mostra onde você passar que você tem um dono, que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Mostra que você tem um dono. Mas não dá tempo falar do amor de Jesus Cristo para ele e para ela. Não tem problema. O seu testemunho vai fazer o negócio acontecer. Olá, esposo. Ali vai um homem de Deus. Vai uma mulher de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Tinha um dono. Você tem um, diga você tem um dono. Diga você tem um dono. Você tem um dono. É Jesus de Nazaré. Jesus em Deus. Irmãos, é tão maravilhoso servir a Deus. É tão gratificante estar na posição de Deus. Toda igreja que eu vejo os louvores, tem louvor que me toca. Que nessa parte do choro da noite, mas a alegria vem para nós, né? Livro de Salmo 126, verso 6 diz: todo aquele que leva a palavra de Deus, chorando, aleluia, na luta, aleluia, na prova, aleluia, vai voltar os seus nomes de fé. É isso que Deus está dizendo. Deus tem coisa grande para você, aleluia. É Jesus. Deus tem coisa grande. Deus tem coisa grande para você. Deus tem muito mesmo. Lembra não de Deus te ano passado? Muitos anos atrás eu pedi uma UTI na Santa Marcelina. Fiquei 42 dias na UTI. O médico disse que eu ia sobreviver. Mas olha aqui. Deus tinha mais para mim. Diga para o seu irmão: Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Mas então, para de ficar com esse cara de marca de gaveta, porque está na luta na prova. Para, pelo amor de Deus. Seja alegre, seja igual a Jesus. Transmita paz, amor. Transmita a palavra de fé. Onde tinha festa, Jesus estava. Tinha uma festa, Jesus ia. O negócio sempre era bom. Tem um louvor que diz: conta para Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Aleluia. O que o seu irmão vai fazer para te ajudar? Fala com não, fala com Deus. Fala com Deus. Esses dias eu preocupado mesmo. Para você, tipo, muito preocupado. Tirava a palavra, pastor, Deus falou comigo. E na memória eu esqueci da palavra de novo. Outra palavra. E Deus falando. Deus é tua providência, irmão. Se alegra. Se alegra. Isaías 11:19. Isaías 11:19. Se quiseres e deres ouvido, comerás o melhor dessa terra. Aleluia. Mas tem que dar ouvido. Tem que dar ouvido ao nosso Deus. Mas esse pai está puxo, esse pastor, falando tanta coisa.
coisa, né? Esse testemunho, minha vida foi testemunho. Acho que o casal aqui me acompanhou, o senhor Angeli e Jair José. Quando eu vi um pouco tempo, a mãe, esqueci o nome dela. A Valdirene também acompanhou um pouquinho. Jesus é bom, né? É o diabo que me presta. É o diabo que me presta. Eu estou com, graças a Deus, passei da fase dos 200. Eu estou com 60 anos. Eu não tenho uma doença. Quando eu vou sair do presídio, a Covid entrou em 2022? Não, 2020, né? Covid. 2020 entrou a Covid. Deus falou assim, me chamou de madrugada, mas eu morava muito na madrugada. A minha calça, eu tinha 3 calças. Mas eu saquei para minha esposa, quando tiver que comprar um material das crianças e for comprar o material, não compra lápis, joga um lápis de cor marrom e branco que eu não aguento mais, porque a calça era marrom e a camiseta era branca. É a veste do preço. E eu tinha 3 calças, que era rasgada de meio. Eu orava muito. Buscava a Deus, mas sem parar, irmão. Buscar isso enquanto para deixar. Invocar enquanto está perto. Vai chegar uma hora que não vai estar perto. Invocar ele. Aí Deus falou, eu estava vindo a Covid, preso morrendo em Irapuru, preso morrendo em Dracena, preso morrendo em vários presídios. Vocês acompanham na televisão, né? Vários presos morrendo. E Deus falou, olha, quero um culto aqui o dia todo. Aí eu falei assim, como o culto o dia todo? Tem que conversar com Deus, irmão. A gente tem que conversar com Deus. Eu não vou dizer questiona, não. É questionar, tem que questionar, não, mas tem que falar com Deus. Não vai ficar segurando o ouvido do seu irmão, da sua irmã, contando as suas lutas e prova, não. Vai falar com Deus. E eu falei, Senhor, não pode. Aqui o culto começa às 8 horas e acaba 10 horas. E depois é juntar com bola, dominó, baralho, e tudo é pago no comando do PCC. Aí Deus falou, eu estou falando, porque estou dando grande livramento. Tinha acabado aquele dia de proibir as visitas. Minha esposa foi até para Água Sul Paulista, ali perto do Mato Grosso, e voltou para São Paulo, porque não pôde me visitar. E Deus mandou abrir um culto. Aí eu fui na cela 1, que é a cela que manda nos presídios, né? Que é a cela da disciplina, que fala, né? Que é do comando. Fui lá, conversei com o rapaz, Paulo Jet. Esqueci o nome dele, nem lembro direito mais o nome dele. Aí conversei com o Jonathan, estava afastado. Você sabia que no presídio 99% é filho de crente? 99% é de crente. E 1% é crente desviado, sério. 1% são pessoas desviadas. Precisa de formador. Então não adianta contar na hora na cadeia dizer que você senta aí de brincar, que o negócio vai ter. Aí conversei com o rapaz e falou, pastor, não, mas não pode, porque fecha, abre a cela às 7 horas da manhã, 8 horas é o culto acaba 10 horas, a cela fecha às 7 horas. Falei, mas pessoal, aí nisso, eu fui falar com o seu Márcio, Pedro, conversou com o seu Márcio falou, ó irmãos, um presídio de 8 raios, 1.900 e poucos presos. É o pastor Natanael fazer o culto? Aí falaram, então fala para nós não deixar o presídio aberto, não deixar todas as celas abertas. Aí lá veio Jonathan, Natanael, pastor Natanael, o seu Márcio falou, pode fazer o culto. Aí Deus falou, mas eu quero mais. Aí eu falei, o que, senhor? Deus falou, eu não quero jogo nenhum aqui. É o dia inteiro um culto, todos vão me cultuar, o presídio todo. Tinha começado, eles tinham parado as visitas por causa da Covid naquele dia, pleno sábado, era o dia da visita, pararam as visitas. Aí Deus falou que ia fazer um reboliço muito grande. Começou a fazer aquele culto. Aí expliquei para ele que não tinha ter jogo nenhum. Ele falou, pastor, mas é difícil, mas Deus não vai ter jogo nenhum. É por meio de vocês. O povo deu ouvido. Não teve jogo nenhum. Foi das 7 horas da manhã, o culto começou e foi até as 5 da tarde. Contou com o sinal para ele entrar para dentro da sala e fechar novamente. E nós aqui louvando a Deus. E nós aqui adorando a Deus. Passou-se 15 dias. A Sofia falando, olha, morreu tanto em Irapuru, morreu tanto em Dracena, morreu tanto em Oswaldo Cruz. E para Água Sul Paulista, onde estava, não morreu nenhum. 16º dia, todo mundo fazia exame da Covid. Eu fui o primeiro a fazer, graças a Deus. 1.600, 1.400 presos pegou a Covid. Eu fui o primeiro a fazer, o primeiro a ver resultado, o primeiro a pegar, mas não senti nada. Sabe por quê? Porque Deus, Ele se compromete com a palavra dele. Se Deus falou, fale. Se Deus mandou, faça. Porque Deus, Ele vai se comprometer.
Não tem que ser você se queixar de Deus. Faça a vontade de Deus. O negócio vai mudar, irmãos. O negócio vai parar uma hora o negócio vem com vitória na sua mão. Deus falou com Abacuque lá no terceiro capítulo. Deus falou com Daniel lá no capítulo 10. Sabe o que Deus fez? No 20º dia de oração de Daniel, desce um anjo e fala para Daniel, um anjo chamado Gabriel, fala dessa forma: olha, homem muito amado do Senhor teu Deus, desde a hora que começasse a entender e a obedecer o teu Deus, são ouvidas tuas palavras. Aleluia. Daniel não desistiu. Não desista. Não desista. Não desista. A vitória vem em nome do Senhor. A minha vitória vem e a sua também vem em nome de Jesus. Só que a gente obedeça. Só que a gente obedeça a voz de Deus. Torne novamente a buscar lá atrás. O pastor falou: o segredo da igreja é esquecer de você. Esqueça de você. Esqueça de você. Deixe de ser egoísta. Lembre dos necessitados. Lembre dos viciados, dos bebum, das prostitutas, dos mentirosos. Lembre dele. Você é soldado de Deus. Você se alistou no exército de Deus. Você tem que lutar pela humanidade. E quando você menos esperar, tudo vai acontecer na sua vida, mesmo que você nem tenha pedido. Deus, Ele vai alcançar a tua vida e Ele vai te gratificar. Mas esqueça de você. Dentro do capítulo 28, versículo 1. Então somente guarde meus mandamentos, meus estatutos, todas essas bênçãos te seguirão e alcançarão. Versículo 3, do capítulo 28, Deuteronômio até o 14, 11 bênçãos, 11 vitórias. Para quem é que ser cristão, ser crente egoísta? Esqueça de você. Viva a vida do próximo, mas não é falando mal, porque a Bíblia diz: todo aquele que fala mal do seu próximo também peca perante a Deus. Mas viva a vida do próximo em paz e harmonia, em ajudar. Se não pode ajudar com nada, dobre o joelho, fique com a barriga vazia, busque a vitória dessa pessoa, porque a sua é maior daquilo que você imagina. Aleluia. É dessa forma, irmãos. Não é nossa mais. Deus abençoe a todos. Alegra a presença de Deus. Se alegre, não tem problema, irmãos. A luta vai vir, vai ter que vir luta. Para encerrar agora, quantos aqui tem carro? Levanta a mão para mim, por favor. Quantos tem carro? Que maravilha. Quantos tem geladeira em casa? Todo mundo tem, né? Posso fazer uma pergunta? Só deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para quem tem carro. Depois a geladeira. Por que o carro quebrou? Me responda não. Tem carro, também tem. Só tem. Vocês têm? Por que o carro quebrou? Pai, Porque tem carro. escute você agora. Por que a geladeira quebrou? Porque tem geladeira. Vai perguntar para o morador de rua se ele tem um carro, se ele tem uma geladeira. Pergunta. Que é porque nós temos, irmão. Deus está dando. Deus está dando. Às vezes quebra. Deus está dando condições de consertar. E tudo a gente tem que ver a mão de Deus. E tudo a gente tem que ver o poder da geladeira quebrou. Você mora numa casa, tem uma geladeira. Tem muita gente morando em albergue e não tem geladeira. Tem muita gente morando debaixo do viaduto, não tem geladeira. E quer que eu te digo mais? Teve dia de eu cultuar na igreja e pessoas que moravam na rua, entrar na igreja aqui embaixo, e as pessoas glorificavam a Deus, nem eu acreditava. Eu olhava, meu Deus, o menino mora na rua, acabava o culto, eu ia dar uma cesta, não quero, porque eu não tenho que cozinhar, irmão, mas está ali adorando a Deus. E por que você está com o carro não quebra? E por que você está com a geladeira
quebra, o microfone está esquentando e você não consegue dar glória a Deus. Abra sua boca e glorifica esse Deus. Aleluia. Faça isso, irmão. Não que a graça de Deus possa acompanhar vocês. Mais um ano aqui essa igreja, eu conheço essa igreja há muito tempo. Eu preguei lá na igreja do pastor Rubão, você sabe a vida dele, aqui perto da Vida Líder. Era um moreno que o diabo fez uma artimanha, era um deles também. Preguei na igreja dele. Conheço muitos ministérios aqui há um ano mais, 18 anos aqui. Ah, Deus, lá dos Vidas, né? Ah, tá do Deus Vidas. Eu esqueci do Deus Vidas, que lá embaixo é o Vidas mesmo. Aqui é 18 anos. Meu Deus, é fácil. Meu Deus do céu. Foi fácil? Não é? Está difícil, ainda mais agora, nesses 7 anos de Deus, não é? Meu Deus, irmão. Ajude a obra de Deus. Sabe o que é a obra de Deus? Não é meu tempo, é o pouco que ainda não se tornou Jesus. Ele disse que quando Deus colocou o homem e a mulher, e viu Deus que a sua obra é toda boa. É o homem que não aceitou ainda, a mulher que não aceitou Jesus. Se esforce na frente de Deus. Irmão, Deus abençoe todos. Fique essa palavra, se alegre. Que o negócio vai mudar. Mudou a minha história. Vai mudar a sua história também. Antes da empresa, eu tinha 2 escritórios. Hoje eu trabalho de empregado. Mas eu tenho fé em Deus que eu vou parar. Vou parar de trabalho de empregado. Hoje Jesus veio e me leva, mas eu vou parar. Minha fé é grande. Minha fé é grande para isso aí. E a sua fé tem que ser grande. Tem que ser grande. Tem que ser grande. Mesmo se for pequenininha, também está bom. O grande moço também está bom. O importante é a fé. Mas aquele que não tem a fé passa para Deus. Porque a fé é um dom gratuito. Deus abençoe todos. Dá uma salva de palmas. Bem-vindo. Obrigado, pastor Daniel. Obrigado a cada um dos irmãos que vieram nessa noite de hoje. Conversar conosco, presbítero da família, pastor Aldir, os demais irmãos todos que vieram. Eu vou pedir para os irmãos, a igreja, orar nosso também aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração especial, né? Para Jesus. Depois que nós orarmos aqui, eu vou ver se a gente consegue juntar todo mundo aqui, fazer uma oração, só tirar uma foto também do Guilherme cantar, em nome de Jesus. Deixa as blusas no banco. Eu quero que saia fora.